Hoje nós falaremos então a respeito de como é um luto cristão, marcas de um luto cristão salutar. Na semana que vem nós falaremos a respeito de como o cristão deve se preparar para a morte. Sabia que você, como crente, deve se preparar para morrer? Pois é. Então, na semana que vem, acompanhe aí que nós vamos falar a respeito disso. Mas hoje, no nosso penúltimo estudo, nós trataremos a respeito de como o cristão deve encarar o luto, como o cristão deve passar pelo luto de maneira salutar, de uma maneira não desesperadora, de uma maneira não que se entregue aos abismos da tristeza decorrente da morte de alguém. Então nós vamos olhar para a Bíblia e construir uma teologia do luto. Então acompanhe aí o nosso estudo hoje, compartilhe essa live, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, compartilhe com seus amigos, talvez você conheça alguém que esteja passando pelo luto, esse estudo vai ser um estudo muito importante para essa pessoa, talvez você esteja aconselhando alguém que está passando pelo luto, e eu tenho certeza que esse estudo será muito útil para você ter informações bíblicas de como lidar com isso. Então vá se ajeitando aí, daqui a alguns segundinhos nós começaremos o estudo de hoje a respeito de luto, o luto bíblico, como é o luto do cristão. Então vá compartilhando essa live para os seus amigos, nas páginas que você conhece, que você é administrador, para que mais pessoas tenham acesso a isso. E depois não se esqueça de curtir, assinar, se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Batista Redenção, onde esse material estará disponível posteriormente e onde você encontra os estudos anteriores dessa série, com exceção do primeiro, só o primeiro estudo não está lá. Mas você encontra lá todos os estudos anteriores, exceto esse único, primeiro, a respeito dessa série. Então você pode ver todos os outros estudos se você perdeu algum aí, tá bom? Senhor, nós agradecemos por mais este dia, mais esta reunião virtual, onde nós podemos nos reunir em torno da Tua Palavra, essa transmissão aqui, para estudar a respeito do que o Senhor nos ensina sobre o luto, sobre como lidar com essa realidade tão triste, tão dramática que é a morte. Dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão da Tua Palavra, para que possamos aplicá-la a essa área da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, eu listei aqui 5 marcas de um luto cristão salutar. Ou seja, se você quer ter um luto, se você vai passar um dia pela experiência de luto, se você está passando pela experiência de luto, se você conhece algum irmão que está passando pelo luto, existem 5 marcas, 5 recomendações que eu quero dar aqui para vocês, baseados na Bíblia somente, a respeito de como passar por isso. 5 marcas de um luto cristão salutar. E por que é importante enfatizar que é um luto cristão salutar? Porque nós estamos falando de um luto cristão por ser um luto que se baseia em verdades e esperanças que o cristão tem. Essas realidades não podem ser aplicadas para o incrédulo, como nós vamos ver. O incrédulo não crê nisso que nós vamos falar aqui. O não crente não tem essas esperanças que nós vamos falar aqui. Por outro lado, é importante que o crente que passa pelo luto também se preocupe em passar por essa experiência de maneira salutar. Ou seja, de maneira que ele relembre as verdades bíblicas a respeito desse assunto, que ele encare esse momento tão difícil de uma maneira bíblica, de uma perspectiva bíblica, para que esse período seja inclusive um período de crescimento espiritual. É muito importante isso. Então eu listei aqui 5 marcas de um luto cristão salutar, e nós vamos passar rapidinho por elas. Hoje eu vou citar alguns textos, muitos textos, que nós não leremos, porque nós não temos tempo. Nós, via de regra, seguimos o tempo do Instagram, que é de 1 hora de transmissão. Mas eu vou citar os textos e depois vocês podem ler com mais calma, vendo o vídeo no YouTube ou até recorrendo à gravação do Facebook. Quais são essas 5 marcas, então? 5 marcas de um luto cristão salutar. Primeira marca é a tristeza sem desespero. Segunda marca, um isolamento temporário, uma recomendação de um isolamento temporário. Terceira marca, intimidade com Deus. Quarta marca, sacrifícios de louvor. E a quinta marca, esperança ativa.
Então vamos olhar rapidinho para essas 5 marcas aqui, nós não vamos destrinchá-las em detalhes, mas eu quero fazer alguns apontamentos muito importantes e construir essa teologia bíblica do luto junto com vocês, tá ok? Então vamos começar aqui pela primeira marca, uma tristeza sem desespero. Note o seguinte, não é errado, em primeiro lugar, não é errado nós chorarmos por conta da morte de alguém, nós nos entristecermos pela morte de alguém. Nós vemos na Bíblia vários relatos de pessoas chorando, lamentando, se entristecendo, expressando isso, seja pelo choro, seja pelas cinzas, que era uma maneira de mostrar isso, de expressar isso no Antigo Oriente Médio. Mas você vê, por exemplo, em Deuteronômio 34, os israelitas pranteando a morte de Moisés, lamentando pela morte de Moisés. Você vê em 2 Samuel, capítulo 1, nos versículos 17 a 27, você vê Davi se lamentando, entristecido pela morte de Saul e Jonatas, seu grande amigo, de maneira que ele até compõe um hino para eternizar esse momento, para lembrar do que aconteceu ali com Israel naquele momento da história, a tristeza que a morte desses 2 homens representava. Você tem também o próprio Davi pranteando pelo seu filho Absalão, pela morte do seu filho Absalão. Davi fica ali triste, chora, lamenta por isso. Você tem no Novo Testamento vários homens piedosos no livro de Atos, no capítulo 8, pranteando a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, pranteando a morte terrível que aquele homem teve. E você tem o exemplo do próprio Jesus, em João capítulo 11, quando o seu grande amigo Lázaro está morto. E nós vemos o próprio Jesus chorando. O texto fala que o seu espírito fica agitado quando ele vê aquela cena de comoção de várias pessoas. E o texto fala que Jesus chorou. Aliás, esse é o menor versículo da Bíblia, na nossa tradução da língua portuguesa. Jesus chorou. E mostra que não é pecado, não é errado nós nos lamentarmos, nos entristecermos e chorarmos por conta da morte de alguém. Por isso nós estamos falando dessa marca que é a tristeza. Nós já estudamos o que a morte significa biblicamente. Essa separação dramática do corpo e da alma, essa realidade oriunda do pecado. Nós estudamos já sobre isso e nós vemos que a Bíblia sempre trata isso com cores muito tristes. E nós nos entristecemos por momentos assim. Então não é pecado, não é errado nós sentirmos essa tristeza. E inclusive, a Bíblia fala em Romanos 12:15 que nós devemos chorar com os que choram. Isso nos ensina que durante o luto, seja o nosso luto ou o momento em que nós estamos acompanhando alguém enlutado, nós devemos nutrir empatia pelo sofrimento alheio. Nós devemos, como diz Romanos 12, chorar com os que choram. E isso é importante, essa distinção é importante, essa ênfase é importante de chorar com os que choram, porque acontece muitas vezes de algumas pessoas no intuito de ajudarem até, no intuito de auxiliarem até aqueles que estão enlutados cometerem alguns erros. E eu quero alertá-los a respeito desses erros. Quais são esses erros? Eu listei aqui pelo menos 2. Em primeiro lugar, é muito comum as pessoas verem a tristeza de alguém e assumirem uma postura de palhaço, às vezes até no meio do velório. Então o seu grande amigo está lá em luto porque perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a avó, vocês perderam um amigo, e então você começa a assumir uma postura de palhaço, ou alguém ali começa a assumir uma postura de palhaço, contando piada, fazendo gracejo, e isso mostra uma grande insensibilidade ao momento que é triste. A morte é triste, nós não podemos arrancar essa realidade de algo que está ali. Então, chorar com os que choram nos lembra que nós devemos ter tato e não bancar os palhaços, os engraçadinhos, que ficam fazendo gracejos em momentos onde a tristeza tem o seu lugar. E o outro erro, também comum, falta dessa empatia pelo sofrimento alheio, é quando muitas vezes as pessoas assumem uma postura de guru
sobre a vida e a morte, ou de um moralista, tentando explicar para os enlutados o porquê tudo aquilo está acontecendo, o que causou tudo aquilo que está acontecendo, a porquê que o defunto, o falecido, chegou naquele ponto em que ele chegou. Então a pessoa se torna um verdadeiro guru e tenta explicar tudo do universo naquele momento de luto, muitas vezes no velório. E essa postura não é uma postura muito sábia. Nós vemos que nesses momentos de grande sofrimento, de intenso sofrimento, no pico mais alto talvez do que é o luto, nós devemos nos calar muitas vezes. Nós devemos silenciar. Aliás, no livro de Jó, no capítulo 2, nos versículos 11 a 13, nós vemos isso acontecendo. Vocês conhecem a história de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, seus bens, suas propriedades, seus filhos, perdeu tudo. A sua esposa foi embora, o abandonou, falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque olha tudo que você perdeu aqui. Nós vemos uma triste história desse homem, desse servo de Deus. E os amigos de Jó, vendo tudo aquilo, eles se aproximam de Jó e não falam nada, e ficam ali lamentando e chorando com ele. Essa foi a única postura sábia dos amigos de Jó. Porque depois eles abrem a boca para falar groselha, muitas vezes. Para falar coisas que não tinham a ver com a realidade de Jó. Tentando explicar todas as coisas que tinham acontecido e estavam acontecendo. Então nós não podemos assumir essa postura de guru. Nós temos que ter empatia pelo sofrimento alheio. Talvez em outro momento nós possamos fazer alguns apontamentos relevantes. Mas no que é o ponto principal, no que é o ponto alto do sofrimento, a nossa postura correta, a melhor às vezes é o silêncio. Então nós devemos chorar com os que choram. É um momento de tristeza e não há nada de errado em nós experimentarmos essa tristeza e termos empatia pelos que sofrem, pelos que choram. Mas notem que eu disse que é uma tristeza sem desespero. E meus irmãos, isso é muito importante no luto cristão. É uma tristeza sem desespero. Vejam o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que Paulo orienta os tessalonicenses a respeito do modo como eles deveriam encarar a morte dos seus queridos e lidar com esse momento. Veja só, 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, como nós já enfatizamos outras vezes, se trata de um eufemismo, de uma figura de linguagem. Eles estão mortos, essas pessoas que Paulo está falando aqui que estão dormindo. Então, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quem são esses demais? São os incrédulos. Os incrédulos não têm esperança. Para um não crente, a morte é o final de tudo. Literalmente, a pessoa não tem a mínima ideia do que vem depois da morte. Em termos espirituais, a pessoa desfruta da perdição eterna. A pessoa não tem esperança nenhuma quando um familiar seu, um amigo seu incrédulo morre. E ele, sendo incrédulo, também não tem esperança nenhuma. Mas o crente não. Paulo fala, veja, nós não podemos nos desesperar como os que não têm esperança. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Nós não nos desesperamos. E esse detalhe é muito importante. Por quê? Vamos considerar algumas verdades de coisas que nós já estudamos até. Bom, quando um crente morre, quando nós, como crentes, estamos num velório de um familiar, de um amigo falecido que era crente, nós devemos trazer à nossa memória algumas realidades. Em primeiro lugar, que essa pessoa agora, de acordo com o ensino bíblico, já está com o Senhor. Nós aprendemos em Lucas capítulo 23, no relato de Jesus e do ladrão da cruz, que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Quando uma pessoa, um crente, fecha os olhos aqui, abre os olhos na presença gloriosa do Senhor Jesus no céu. Nós sabemos disso. Então aquela pessoa falecida, aquele crente falecido, está numa posição até melhor do que nós, em certo sentido. Porque como Paulo fala também em Filipenses 1, ele fala, olha, eu queria partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Então nós percebemos que essa realidade deve nos livrar do desespero. Aquela pessoa, aquele crente falecido,
está na presença do Senhor Jesus, na presença gloriosa do Senhor Jesus. Além disso, nós também temos a certeza que aquela pessoa um dia ressuscitará. E essa ressurreição envolverá a glorificação do seu corpo, envolverá o revestimento do seu corpo de incorruptibilidade. E isso é uma verdade especialmente importante, baseada em 1 Coríntios capítulo 15, e em especial no versículo 54. Essa verdade é importante e especialmente útil para aquelas pessoas que acompanharam seus familiares, seus amigos, seus entes queridos definhando por conta de uma doença, no leito de morte, por exemplo. Talvez você tenha acompanhado sua mãe, sua avó, seu marido, sua esposa, até seu filho, em uma situação de uma morte lenta, onde você vê a pessoa definhando aos poucos, e você fala, meu Deus, esse sofrimento é muito grande, e a última imagem que você tem daquela pessoa, às vezes até inclusive no caixão, infelizmente, é de uma pessoa totalmente desfigurada, fraca, uma morte feia, por assim dizer. Mas os crentes têm uma esperança que aquela imagem não é a imagem final, porque os servos de Deus ressuscitarão com um corpo glorificado. Então, por mais que nós tenhamos acompanhado um sofrimento terrível, que nos abate, que nos entristece, nós não nos desesperamos porque aquela imagem, aquela fotografia mórbida não é o retrato final dos nossos irmãos. Nós veremos eles glorificados, bonitos, vigorosos, fortes, com um corpo incorruptível. Isso deve nos encher de alegria e de esperança. E notem, mesmo que nós, como crentes, passemos pela perda de alguém querido nosso, um amigo, um familiar, às vezes até nossos parentes próximos, que não seja crente, mesmo que essa pessoa não seja crente, venha a falecer, e nós somos crentes, nós contamos com o auxílio do Espírito Santo, com o consolo dado pelo Consolador. É isso que Jesus nos promete em João, capítulo 14. Veja as palavras do próprio Senhor Jesus. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse é o ministério do Espírito Santo, é o nome do Espírito Santo. Ele é o Consolador, aquele que consola, que encoraja, que dá forças, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o crente conta com esse consolo do Espírito Santo, inclusive em momentos de perda de familiares que não são crentes. Nós experimentamos isso, nós desfrutamos disso. Além disso, em Romanos capítulo 8, nos versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo também nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Num momento de luto, de tristeza, pela perda de alguém que não era crente, e que nós sabemos do destino eterno dessa pessoa, nós contamos com a intercessão do Espírito Santo em nosso favor para nos consolar, para nos fortalecer e nos ajudar a caminhar, mesmo diante desse cenário que muitas vezes parece desolador. Então o crente pode sim se entristecer, e nós desfrutamos de tristeza quando alguém passa pela morte próximo a nós, mas nós não devemos nos desesperar. Isso, meus queridos, deve nos colocar em uma posição um pouco mais próxima de domínio próprio, quando nós enfrentamos o luto de pessoas próximas a nós. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes, nós irmos em velórios, em cemitérios, né, onde estão acontecendo cerimônias fúnebres, e nós vemos as pessoas desesperadas, as pessoas gritando, as pessoas chorando, pessoas se jogando em cima dos corpos. O crente não tem essa postura. O crente não faz esse tipo de coisa. Por quê? Nós nos entristecemos muito. Inclusive, nós ficamos às vezes até um pouco perdidos no meio disso tudo. Eu já perdi pessoas queridas. A minha avó que me criou, minha bisavó que me criou também. Foi uma perda muito grande, eu era pequeno. Mas o crente não se desespera. O crente se entristece, mas ele lembra dessas verdades, as verdades da palavra de Deus, e ele não entra em colapso, ele não se entrega ao desespero.
Então essa é a primeira marca de um luto cristão salutar. A segunda marca que eu mencionei aqui é o isolamento temporário. Isso nós podemos aprender a partir do exemplo de Jesus em Mateus capítulo 14, dos versículos de 1 até o 25. E o que nós aprendemos ali? Como é um trecho grande, nós não vamos ler a narrativa toda. Mas o que acontece? João Batista, vocês sabem, foi morto. João Batista foi decapitado. Nós sabemos a história ali de João Batista, uma história realmente impressionante. Alguém que apontou o ministério messiânico de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguém próximo do Senhor Jesus, alguém que pregava o reino, alguém que preparou o caminho para o Messias. Nós sabemos disso e então, no Evangelho de Mateus, nós vemos que João Batista é morto. E o Senhor Jesus recebe essa notícia e, obviamente, se entristece. Jesus tinha grande apreço, grande carinho por João Batista. E Jesus se entristece. E nós percebemos que, diante dessa tristeza, o texto fala que Jesus se recolhe a um canto um pouco mais isolado. Jesus se afasta da multidão, Jesus se afasta ali dos seus discípulos e vai orar. É um tempo de isolamento temporário, né? Um tempo limitado de isolamento, que tem como ênfase, a exemplo do Senhor Jesus, a oração. E nós percebemos que o Senhor Jesus se isola por um tempo a fim de orar, depois ele interage mais um pouco com a multidão, mas depois ele se recolhe de novo em outro tempo de oração particular, de um isolamento temporário, e fica orando por horas e horas e horas, recolhido numa atitude de isolamento temporário. Depois vocês leiam em casa a narrativa de Mateus 14, de 1 a 25, para aprender a partir do exemplo do Senhor Jesus, como Jesus lidou com o luto por João Batista. Agora, notem bem, a narrativa também nos ensina que esse período de isolamento temporário não deve servir de pretexto para a negligência das responsabilidades ministeriais que nós temos. Porque em meio a esse isolamento, o Senhor Jesus realiza suas atividades ministeriais para com as multidões que o procuravam. Nós vemos isso no relato de Mateus, capítulo 14. Nós percebemos isso. E então o que isso nos ensina? Que o crente, por mais que possa sim se recolher um tempo, numa atitude de isolamento temporário, isso não pode ser feito em prejuízo às suas responsabilidades. É claro que em termos de trabalho, muitas vezes, nós temos a autorização dos nossos chefes, dos nossos superiores, para nos ausentarmos, para organizarmos as coisas referentes ao enterro, ao velório, o que vem depois, uma série de burocracias. Nós podemos, muitas vezes, contar com a compreensão dos nossos superiores, nos dando ali um período de uma espécie de férias, mini férias, para que nós possamos nos recolher, mas isso não significa que esse período de isolamento serve para nós nos entregarmos à cama e ficarmos ali como se não houvesse amanhã, sendo negligentes com outras responsabilidades que nós temos no momento. E o próprio Senhor Jesus nos ensina isso em alguma medida pelo seu próprio exemplo. E isso é importante nós enfatizarmos, essa realidade do isolamento temporário, porque muitas vezes hoje, ao invés das pessoas adotarem esse período de isolamento para refletir, para orar como o Senhor Jesus, para curar um pouco da sua tristeza, da sua alma, para compreender, relembrar essas verdades, ao invés das pessoas aproveitarem esse momento restaurador, as pessoas começam a usar o Facebook e o Instagram como muro das lamentações. E aí começa a postar textão, postar foto, postar vídeo. Porque eu não aguento de saudade. Porque como eu morro de saudade de você. Porque... E a pessoa se expõe com isso, não a um período restaurador de intimidade com Deus, de proximidade com Deus, algo ali particular. Não, ela se expõe com isso a comentários vazios, há aconselhamento de incrédulos por meio das redes sociais, falando, olha, o seu pai agora, sua mãe agora olha por nós no céu. E a pessoa se expõe a esse tipo de coisa de maneira vazia. Algo que não vai trazer benefício nenhum. Além de expor uma dor que deve ser, em algum grau, experimentada no nível particular.
Então, uma postura salutar do servo de Deus quando enfrenta o luto é o isolamento temporário. Agora note, esse isolamento é temporário. Por que temporário? Porque o crente não pode se isolar para sempre das pessoas. Isso é óbvio. Mas o que eu quero enfatizar com isso é que o povo de Deus, a igreja, tem um papel cicatrizador também, um papel cicatrizante também, um papel restaurador nesse processo de luto. Por quê? A Bíblia fala várias vezes, por exemplo, 2 Coríntios 13, 11, 1 Tessalonicenses 4,18, o capítulo 5, versículo 11 também de 1 Tessalonicenses, fala para nós consolarmos uns aos outros. E esse consolo mútuo tem lugar nesse processo de luto também. Porque os nossos irmãos nos lembram de verdades que nós eventualmente possamos esquecer. Os nossos irmãos nos ajudam, até mesmo com burocracias às vezes. Muitas vezes os crentes, quando perdem alguém, por mais que tenham essas verdades em mente, às vezes a pessoa fica tão avoada, a pessoa fica tão desnorteada, que é importante que outro crente esteja ao seu lado para auxiliar nas burocracias, para auxiliar nas questões administrativas, para levar ou buscar um ente querido no aeroporto, na rodoviária que chegou para o velório. Então o povo de Deus tem um papel importante. É muito curiosa a tradição americana. Os Estados Unidos, os crentes nos Estados Unidos, eu já li isso em mais de um relato, eles têm uma cultura fúnebre, uma cultura de cerimônias funerárias muito curiosa. Quando uma igreja tem algum membro que morre, ou um familiar de algum membro ali que morre sendo crente, a igreja toda se mobiliza para uma pessoa levar umas bolachinhas, uma comidinha para o tempo de velório, outra pessoa se mobiliza para auxiliar a pessoa que está enlutada, os pastores da igreja já se mobilizam para prestar algum tipo de socorro. Isso mostra a participação, isso ilustra a participação do povo de Deus no processo de luto. Então esse isolamento tem que ser temporário, porque além das responsabilidades que a pessoa não pode deixar de lado para sempre, o povo de Deus também tem um papel cicatrizante, um papel restaurador para a pessoa enlutada. Então por isso nós falamos que é um isolamento temporário. Então nós já vimos aqui que a tristeza do crente tem que ser sem desespero, essa é a primeira marca de um luto cristão salutar. A segunda marca é um isolamento temporário. E agora nós veremos essa terceira marca, que eu julgo a mais essencial de todas, a principal de todas. Porque é a partir dela que essas outras realidades se intensificam. É a partir dela que essas outras realidades se concretizam. Então vamos ver agora essa terceira marca de um luto cristão. Qual é essa terceira marca? É a intimidade com Deus. Então, quando eu digo intimidade com Deus, eu me refiro ao seguinte. Muitas vezes o crente, no intuito de buscar consolo, no intuito de buscar alívio para a sua dor, o crente acaba usando de recursos vazios para aplacar o seu sofrimento. Então, muitas vezes o crente fica dias e dias e dias assistindo filmes no Netflix. Então, vê lá, filmes de pessoas que partiram, filmes de grandes biografias. E a pessoa fica vendo esses filmes no intuito de se consolar. Ou a pessoa fica ouvindo músicas e músicas que lembram a pessoa falecida ou que retratam a realidade da morte, músicas com uma temática fúnebre, uma temática da vida passageira e tal. Note, não é pecado você assistir um filme que fala sobre morte, ouvir uma música que fale sobre a realidade passageira. Não é esse o ponto. O ponto é que muitas vezes o povo de Deus usa esses recursos como ferramenta de consolo. E você já deve ter ouvido essa expressão, você precisa ocupar a cabeça. E realmente o servo de Deus não pode ter a cabeça vazia, porque a cabeça vazia vai nos dar espaço para pensar todo tipo de besteira, inclusive em verdades a respeito do momento que nós estamos passando. Mas a questão é que nós nunca podemos, como servos de Deus, ver o entretenimento como uma ferramenta em si mesmo. Às vezes o entretenimento, filmes, músicas, nos ajudam a espairecer um pouco, nos ajudam a relaxar um pouco, até rir um pouco, e isso tem o seu lugar. Esse ocupar a cabeça no sentido de pensar em alguma outra coisa, ali nós brincamos, né? Desligar um pouco o cérebro, relaxar um pouco, isso até pode ter o seu lugar. Mas o servo de Deus não pode ocupar a sua mente com isso. O servo de Deus tem que ocupar a sua mente com intimidade
para com Deus. Isso é essencial, é fundamental que o crente entregue o seu luto a Deus e não à Amazon Prime, e não ao Netflix, e não às músicas de fossa, as músicas tristes que existem por aí. O crente entrega o seu luto a Deus. Então é um momento de aproximação de Deus. E como isso se concretiza? Como isso se torna prático? Por duas vias. A primeira via é a via da oração. Derramar o coração diante de Deus. É muito importante que nós oremos a Deus acreditando que Deus está nos ouvindo, acreditando que o Espírito Santo está atuando em nosso coração por meio do consolo, do encorajamento, da força. É muito importante isso. E a oração é a ferramenta pela qual esse derramar do coração acontece diante de Deus. Nós vemos isso em vários textos bíblicos, nós vemos isso nos Salmos. Os salmistas, no meio do sofrimento terrível, eles derramam o seu coração diante de Deus. Eles falam: Senhor Deus, eu estou quase à beira da morte, eu estou sofrendo, está muito difícil. Ouve a minha oração, ouve a minha súplica. Isso é derramar o coração diante de Deus, por meio da oração. E nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 1, a importância de nós recorrermos a Deus, o nosso Consolador, a nossa fortaleza, como os Salmos dizem. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Veja só. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, é Deus que nos consola. Por isso nós vamos recorrer a Deus em oração. Não ao Netflix, não ao Amazon Prime, não ao Spotify, não ao Deezer. Não. Nós recorremos a Deus. É Deus que nos consola. E, além da oração, que é como nós falamos para com Deus, e Deus já opera no nosso coração, nós também, opera no nosso coração tirando a ansiedade, por exemplo. Paulo fala: olha, coloquem as suas orações diante de Deus, e vocês, as suas petições diante de Deus, suplicando, orando, pedindo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 4. E nós aprendemos que a outra via pela qual essa intimidade com Deus se concretiza, além da oração, é o estudo da palavra de Deus. É muito importante que o crente, durante o seu luto, medite nas verdades bíblicas. É muito importante que o crente tenha a palavra do Senhor no seu coração o tempo todo. Por quê? Porque a palavra de Deus restaura. Vejam o que diz o Salmo 19. Veja como o salmista valoriza essa realidade. Salmo 19, versículo 7. Olha só, Salmo 19, 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja o Salmo 119, versículo 50. Diz assim: aproximem-se de mim os que andam... Salmo 119, versículo 50. Estou lendo 150. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor vivifica. Essas esperanças que nós temos na Bíblia, as verdades a respeito da soberania de Deus, a respeito do que acontece depois que nós morremos, todas essas realidades nos consolam, nos restauram a alma. Então é muito importante que o cristão desfrute de um tempo de intimidade com Deus enquanto ele passa pelo luto. É muito importante. Não entregue o seu luto para outras pessoas, para outras coisas, para as redes sociais, para qualquer outra ferramenta, não. É em Deus que nós temos o nosso consolo. A quarta marca de um luto cristão salutar são os sacrifícios de louvor. Entenda, essa expressão sacrifícios de louvor é muito mal interpretada nos nossos dias. As pessoas pensam que sacrifício de louvor é você ficar cantando em playback, é você ficar fazendo louvorzão. Não é isso que a Bíblia chama de sacrifícios de louvor. Essa definição de sacrifícios de louvor pode ser encontrada em Hebreus 13:15. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus,
capítulo 13, no versículo 15, onde nós podemos ver uma definição do que é esses sacrifícios de louvor, do que são esses sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15 diz assim, veja só, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, diante do sofrimento, diante do sangrar do crente nesse mundo, veja como o crente age. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Veja agora o que é sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Diante do luto, diante do sofrimento, o crente deve proclamar o Senhor Jesus. O crente deve louvar a Deus. O crente deve recordar da soberania de Deus. O crente deve recordar das verdades a respeito de Deus, de quem Deus é, como Deus age. E diante do sofrimento, mesmo sangrando, o crente louva a Deus. O crente promove sacrifícios de louvor, lábios que mesmo entristecidos, molhados pelas lágrimas, louvam a Deus. E nós vemos isso em pelo menos 2 episódios da história bíblica. Nós vemos isso no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 20. Eu quero ler esse texto com vocês. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Olha só o que diz o livro de Jó. Veja como Jó prestou sacrifícios de louvor a Deus. Olha lá, Jó capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, depois de tudo que aconteceu com Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Ele está triste, ele está entristecido aqui. Mas o texto fala que ele fez isso e adorou. E veja o versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Davi, depois em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, tem uma postura muito semelhante a Jó. Davi peca com Batseba, naquela história terrível que nós sabemos de Davi e Batseba. A Batseba estava grávida, mas o profeta Natã fala: Davi, este filho seu vai morrer. E Davi ora a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia, mas que não leve o seu filho com Batseba, mas o menino morre. E então o texto fala que Davi vai, troca de roupa e adora a Deus. Nós vemos aqui uma postura semelhante à postura de Jó, sacrifícios de louvor. E o texto de Jó nos fala que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Isso é importante, essa postura dos sacrifícios de louvor é importante ao crente, porque o crente não pode se tornar um questionador. O crente não pode se tornar um murmurador. Ah, Senhor, por quê? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não me levou e levou essa pessoa? Por que o Senhor me deixa passar por essa tristeza? Por que? Olha só o que o Senhor fez. Onde está a sua justiça? O crente não pode ser um questionador e murmurador da vontade soberana de Deus. Pelo contrário, como Jó, nós devemos falar: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, isso é muito difícil. Por isso que é um sacrifício de louvor. Se fosse fácil, não seria um sacrifício de louvor. É algo que nós precisamos realmente empenhar o nosso coração e a nossa mente para lembrar das verdades de Deus e colocar essa realidade em prática. Senhor, está difícil, eu não entendo por que o Senhor fez isso, mas o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, e eu confio no Senhor, ainda que eu não consiga entender o que o Senhor está fazendo. E inclusive, quando nós temos uma postura diferente dessa e nos tornamos questionadores e murmuradores de Deus, nós incorremos num pecado que a Bíblia diz que é pecado. Numa atitude que a Bíblia classifica como pecado. A Bíblia fala que é pecado questionar a Deus. Que é pecado discutir com o Senhor, argumentar com o Senhor, como que questionando a Deus. Quem o Senhor pensa que é para fazer isso? E vários textos mostram isso. Nós temos Jó, capítulo 38, versículos 1 e 2. Jó, capítulo 40, versículos 1 e 2, quando Deus fala: quem é esse homem que tenta me questionar, que se levanta contra a minha sabedoria? Nós temos também Isaías 45, 9, que fala que Deus não pode ser questionado, nós não podemos questionar, murmurar para com Deus, atribuindo a Deus alguma falta pela soberania dele. Também Romanos, capítulo 9, versículo
versículo 20 fala a mesma coisa. Então nós não podemos adotar uma postura questionadora. Nós temos que desfrutar dessa realidade aqui, de sacrifícios de louvor. É muito importante. Nós não podemos ser como Noemi do livro de Ruth. Lembra da sogra de Ruth? Aquela mulher que perdeu o marido, perdeu os filhos, voltou para sua terra natal junto com Ruth. E então, quando ela chegou na cidade, os seus vizinhos antigos viram: olha só, Noemi voltou. E Noemi deu uma de dramática, né? Ah, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus amargou a minha vida. Ah, Mara, o Senhor foi mal para comigo, o Senhor tirou tudo de mim. Nós não podemos ser pequenas Maras, pequenas Noemis. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter essa atitude amarga, essa atitude questionadora, essa atitude murmuradora. Nós não podemos nutrir isso no nosso coração. Pelo contrário, nós devemos fazer como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não entendo, mas eu adoro o Senhor, que é soberano. Isso são sacrifícios de louvor. E a última marca de um luto cristão salutar é uma esperança ativa. O que eu quero dizer com esperança ativa? Queridos, todas as vezes que um crente passa por sofrimentos, perdas, dissabores aqui nesse mundo, o crente é convidado a se recordar que esta nossa realidade é afetada pelo pecado, mas que esta realidade também é passageira. Aqui nós não estaremos ausentes de sofrimento. Aqui na Terra, nessa realidade que nós temos ainda, pela presença do pecado, tudo que o pecado trouxe, nessa realidade nós não estamos livres de sofrimento, nós vamos sofrer. O salário do pecado é a morte. E o nosso mundo foi afetado pelo pecado. Então a morte é uma realidade aqui. Mas esta realidade é uma realidade passageira. Então todas as vezes que no presente nós sofremos por essa realidade do pecado, nós padecemos, nós temos dissabores. Quando isso acontece, nós somos convidados a olhar para o futuro e nutrir uma esperança que é ativa no presente. Uma esperança que quando nós olhamos para o futuro, nós somos encorajados no presente. Os nossos olhos saem dessa tribulação presente, dessa angústia momentânea, dessa realidade caída, e nós olhamos para o futuro. Nós olhamos para Apocalipse 21:4, que fala que no novo céu e na nova terra não há morte, não há dor, não há luto, não há pranto. Essa é a nossa esperança, uma esperança ativa. Eu sofro agora, mas eu lembro: Senhor, eu sei que isso aqui é passageiro. Quando eu comparo os meus sofrimentos aqui de 60, 70 anos, eu lembro da eternidade ao lado do Senhor, e eu lembro dessa eternidade onde não há dor, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há lamento, onde não há morte. Não há mais isso pela eternidade. E isso então me encoraja a viver agora para o meu Senhor, prestando sacrifícios de louvor, desfrutando de intimidade para com Ele, às vezes tendo uma atitude de isolamento temporário para orar a Deus, para me aproximar do Senhor, não me desesperando, porque eu lembro que o futuro, a eternidade futura, é uma eternidade que o próprio Deus me garante que haverá um novo céu e uma nova terra, sem morte, sem dor, sem choro, sem lamento, sem pranto. Isso deve nos fazer ter vigor para encarar e passar pelo luto. É uma esperança ativa. É algo do futuro que desde agora me dá forças para seguir adiante. Mas veja, essa esperança ativa é algo que só os crentes podem desfrutar. É algo que só os crentes podem desfrutar. O que eu quero dizer com isso? Desde o começo, nós estamos defendendo que essas são marcas de um luto cristão. E se você não é cristão, você não desfruta dessa esperança. Pelo contrário, quando você fechar os olhos aqui nessa realidade, você abrirá os olhos em tormento eterno se você não for um crente. Se você não for um crente, essa resistência é o mais perto de céu que você vai conhecer, o mais perto de céu que você vai conhecer. Porque a Bíblia fala em Marcos capítulo 9, nos versículos 43 a 48, de um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E é para esse lugar que todos aqueles que não creem em Jesus como Salvador vão.
Então, se você está me ouvindo e você ainda não é um crente, este é o seu destino hoje. Se você morrer agora, sem crer em Cristo como Salvador, sem ter essa esperança ativa conquistada na cruz do Calvário, onde Jesus morreu pelos meus pecados, levando a ira de Deus sobre si, a ira que era destinada a mim, sobre si, se você não crê em Cristo, você não tem essa esperança, e o seu destino é a perdição eterna. Um lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga, e depois pela eternidade o lago de fogo, conforme registrado em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Então, se você é um crente, você tem essa esperança ativa, que te encoraja. Mas se você não é um crente, você não tem essa esperança. Você tem um desespero ativo, não uma esperança ativa. Você é uma pessoa que não tem esperança. Como ter essa esperança então, pastor? Confessando os seus pecados, admitindo que nós estamos em rebeldia contra Deus, que nós não podemos nos salvar, e que Cristo veio ao mundo levando a ira de Deus sobre si, para que nós, por meio da sua obra, agora desfrutássemos de paz com Deus. Crendo nisso, o Senhor promete: onde eu estarei, onde eu estiver, vocês também estarão. Eu estou indo para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Vocês desfrutarão da eternidade conhecendo. Esta é a vida eterna, que conheçam a Jesus, que conheçam o Senhor e a Jesus Cristo que enviaste. Esta é a vida eterna. Então, essa esperança ativa é algo exclusivo dos crentes. Se você não é um crente, você não tem essa esperança. Você não tem essa esperança. Pense nisso. Aproveite tudo isso que temos estudado e reflita a respeito da eternidade. Se não me engano, é no filme do Gladiador, que há uma frase muito célebre. Se não me engano, é do filme do Gladiador, que diz que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. E o que você decidir em vida certamente ecoará na eternidade. Se você rejeitar a obra de Jesus, você terá pela eternidade sofrimento, uma morte eterna. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós nos dobramos sobre ali Jesus, quando nós nos colocamos sobre Jesus, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, então isso ecoa pela eternidade também. Lembre-se disso, pense a respeito disso, e que Deus ilumine a sua vida por meio do seu Espírito, para que você possa ver o seu pecado e a salvação dada por meio de Jesus. Então aqui nós temos essas 5 marcas de um luto cristão salutar: tristeza sem desespero, isolamento temporário, intimidade com Deus, sacrifícios de louvor e esperança ativa. Se você tem alguma dúvida, nós temos ainda alguns minutos, né? Se você tem alguma dúvida, seja pelo Instagram ou pelo Facebook, anote aí a sua dúvida para que nós possamos conversar aqui. Talvez você tenha dúvidas de outros estudos, eu posso te indicar, olha, veja tal estudo, nós falamos a respeito disso, mas comente aí. Enquanto você está preparando suas dúvidas, já tem alguma dúvida aí? Mas enquanto você ainda está preparando suas dúvidas, eu quero só compartilhar uma última lição, uma última orientação, melhor dizendo. É assim, muitas vezes nós como crentes somos questionados a respeito do destino de alguém que morreu. Então, por exemplo, você é crente e você tem outro amigo que é crente cujo pai faleceu. E o pai desse rapaz não era crente. E esse menino te pergunta, seja um menino crente ou não crente, né? Ele pergunta, para onde foi o meu pai? O que aconteceu com o meu avô? O que aconteceu com a minha avó? Onde ele está agora? E às vezes, os incrédulos têm essas dúvidas e às vezes até mesmo crentes têm essa dúvida por não saberem, não conhecerem a Bíblia. E o que você fala então? Muitas vezes, talvez, nos velórios, onde você é questionado a respeito disso, você pode ficar um pouquinho numa situação difícil, você pode ficar um pouquinho constrangido, porque se você sabe que a pessoa não era crente, que o falecido não era crente, você sabe onde a pessoa está. Você sabe o que acontece com aqueles que não creem em Jesus e morrem. Você sabe disso. E aquela pessoa está te perguntando, chorando, e você fica numa situação delicada. O que fazer? Como agir então? Bom, é importante que você tenha tato nesse momento. Você não deve mentir. Nunca minta para a pessoa. Nunca fale que a pessoa está no céu quando você sabe que a pessoa está no inferno. Não minta. É um consolo falso. E o servo de Deus não pode consolar com a mentira. Mas você deve ter tato. Às vezes você não vai chegar para a pessoa e falar, olha, é verdade, o seu pai morreu e agora ele está no inferno. Não. Às vezes não é um momento apropriado para você falar aquilo naquele momento. É a verdade. Mas a forma como você vai falar isso,
O momento em que você vai falar isso exige um pouco de tato, exige um pouco de sabedoria. Talvez se você falar aquilo naquele momento, pensando que você está sendo um grande evangelista, na verdade você está fazendo o contrário. Você está falando, essa pessoa não tem o menor tato, não tem a menor sensibilidade ao que está acontecendo. Então tenha sabedoria, tenha tato. Olha, me procure depois, a gente conversa com calma, eu quero te apresentar alguns textos bíblicos. Pense num momento mais apropriado para falar a verdade, não mentir. Também escolha bem as palavras, fale a verdade com tato, fale a verdade com sabedoria, com discernimento, escolhendo palavras adequadas para comunicar o que você precisa comunicar, sem ser insensível. Muito importante isso. Além disso, em ocasiões como essa que eu mencionei, de velórios, onde nós somos questionados a respeito do destino do defunto, a respeito do destino do falecido, nós não precisamos nos concentrar no destino da pessoa que morreu, porque ela já está desfrutando disso. Nós devemos nos concentrar naqueles que estão vivos. Nós devemos nos preocupar em falar o Evangelho para aqueles que estão vivos e ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então não se concentre em tentar desvendar, descobrir, proclamar qual é o destino do morto. Se preocupe em pregar o Evangelho e mostrar qual é o destino daqueles que creem em Jesus para os vivos. Isso é importante. Seja você que vai consolar um amigo ou você, pregador, pastor, professor, que vai fazer a cerimônia fúnebre. Tenha essa preocupação de pregar o Evangelho aos que estão vivos. Isso é fundamental, é sua prioridade número 1. Mas, muitas vezes, pode ser que o crente seja realmente pressionado. Não, eu não quero saber depois, eu quero saber agora onde está o meu pai. E o crente, então, se vê numa situação difícil. Ele vai ter que falar a verdade, ele não pode mentir. Mas o tato e a sabedoria é importante. Então, uma dica, e essa dica eu obtive do pastor Marcos Granconato, no livro A Prática da Igreja de Deus. Eu já fiz uma cerimônia fúnebre, só fiz uma única na minha vida, e a pessoa era crente, então eu não precisei lidar com isso. Mas muitas vezes acontece de perguntarem, e você vai ter que falar a verdade. Então qual a dica que o pastor Marcos Granconato dá? Ele fala, olha, um jeito sábio de falar a respeito disso, se a pessoa pressionar e quiser saber mesmo, é você induzir a pessoa a chegar às próprias conclusões. É você falar assim, olha, a Bíblia fala que só os crentes vão para o céu. O seu pai, o seu avô que faleceu, ele era crente? Então a pessoa vai pensar, fala, não, ela não era crente. E você fala, bom, então a pessoa vai chegar às próprias conclusões. Você apresenta a verdade e fala, olha, essa pessoa, a Bíblia fala que essa pessoa que crê em Cristo desfruta do céu. Essa pessoa que faleceu era crente, você sabe disso? Muitas vezes a pessoa vai confirmar ou negar, mas por vezes a pessoa vai falar, não sei se ela é crente. E aí você fala, bom, se você não sabe se ela era crente ou não, se você não sabe se ela crê em Jesus ou não, então eu não posso afirmar onde essa pessoa está. Eu não sei se ela era uma crente ou não. Então, você acaba respondendo essa pessoa de uma maneira sábia, evitando qualquer tipo de constrangimento que venha a acontecer. Essa é uma dica prática que eu sei que vez ou outra acontece com os servos de Deus. E nós não podemos mentir, mas nós devemos ter tato e discernimento, tá ok? Helena, temos perguntas aí? Você já respondeu. O Marlon Ortega tinha perguntado como os crentes, o que podemos dizer como crentes para uma pessoa não crente? Uma pessoa enlutada não crente. Ou seja, é melhor não dizer nada. Deixa eu responder. Às vezes, no primeiro momento, é importante não falar nada, né? Ficar ali chorando, participando daquele momento de luto, mas pregando o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para essa pessoa enlutada que não é crente. Muito importante. Por que a morte de Jesus, ao levar as nossas culpas, não refletiu na eternidade? A morte de Jesus refletiu na eternidade. É porque Jesus morreu e ressuscitou que nós agora podemos vencer a morte. É por isso que Jesus morreu, mas não ficou morto. Jesus ressuscitou. E ressuscitando, garantiu a nossa ressurreição no futuro também. Então a morte de Jesus redundou em verdades eternas, uma realidade eterna. Tem mais alguma? Ele está questionando se vai ser uma desproporcional à penalidade das culpas. Por exemplo, a pessoa vive 100 anos em pecado e passa uma eternidade em aprisionamento sobre o Certo. Essa doutrina é uma doutrina herética de proporção da pena.
Muitas seitas acreditam que há uma proporção da pena. Então, se você vive 100 anos pecando, você vai viver 100 anos no inferno e depois a sua alma deixará de existir. É uma espécie de aniquilacionismo. Isso é errado, isso é heresia, isso é antibíblico, nós não cremos nisso. A nossa culpa é imensa, a nossa culpa é infinita, porque nós pecamos contra um Deus infinito, de santidade infinita. Então, nós, quando padecemos eternamente, nós padecemos proporcionalmente à nossa ofensa, que é infinita, que é eterna também. Então, nós, quando não crentes ainda, estávamos condenados ao sofrimento eterno. Então nós não vamos pagar, os incrédulos não vão pagar um pouquinho ali dos seus pecados e depois deixar de existir. Não. Porque a proporção não é no nosso tempo de vida, mas no tamanho da nossa ofensa. A nossa ofensa é contra um Deus infinito. Então o tempo que nós sofreremos, a punição por essa ofensa, a consequência, o castigo por essa ofensa, é infinito também. Então, essa doutrina da proporcionalidade é herética, é antibíblica e nós rejeitamos ela completamente. Tem mais alguma pergunta aí? Por enquanto não, só não relacionada ao assunto. Tá, ok. Então, se vocês não têm mais dúvidas, não se esqueçam de compartilhar essa live aqui pelo Facebook. Depois, possivelmente, a live do Instagram ficará no IGTV. Aí você vai poder compartilhar e também assistir novamente. E não se esqueça de assinar, de se inscrever no nosso canal do YouTube, para ver não só esses vídeos, mas os outros vídeos das outras transmissões da nossa igreja. Inclusive amanhã nós temos às 9h30 da manhã nosso culto dominical, nossa reunião matinal, onde estudaremos o livro de Atos. À noite, às 7 da noite, nós teremos a nossa transmissão pelo Facebook, pelo Sermonáudio, do culto noturno, da reunião da noite, no livro de Gênesis, estudos no livro de Gênesis. E também, se você tem filhos pequenos, você pode, no YouTube da nossa igreja, assistir lá, colocar para os seus filhos assistir, aulas infantis do pastor Isaac e da professora Aline também, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, acompanhem as publicações, compartilhem essa live e estejam conosco no sábado que vem, no nosso último estudo a respeito de como a Bíblia vê a morte. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.